Meus irmãos, minhas irmãs, nós, depois de termos refletido dois sermões de Jesus no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, eu creio que os irmãos recordam, nós a cada domingo refletíamos uma parte do Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o capítulo 8, concluímos o Sermão da Montanha, seguimos no Sermão Missionário de Jesus a partir do capítulo 10, terminamos o Sermão Missionário e agora começamos o Sermão das 7 parábolas. A partir do capítulo 13, o evangelista Mateus apresenta esta pregação de Jesus, este sermão de Jesus, contando 7 parábolas. Vejam que de uma maneira muito especial, nesse domingo, nós podemos contemplar em toda a liturgia da palavra, a natureza, a terra, a mãe terra, o mundo. Sim, irmãos, desde a primeira leitura, falando da chuva, da neve, da terra fecundada, o Salmo então, o Salmo cantou para nós hoje toda a beleza da produção dos frutos, das sementes, das colheitas. A própria segunda leitura fala nesta humanidade que está para dar à luz, gemendo em dores de parto. E o Evangelho, a parábola do semeador, natureza, semente, fruto, terra. Logo nesse período, este domingo tão abençoado, com estes textos bíblicos, que o nosso Nordeste, a nossa Nova Cruz, o nosso Agreste, está tão belo com as chuvas que vieram fecundar a terra, o verde, os nossos barreiros sangrando, o rio Curimataú descendo com água, enquanto nós contemplamos este tempo belo da nossa natureza, da nossa terra, nós somos convidados a esta reflexão com a palavra de Deus, sendo que, lembrando toda a natureza, esta palavra de hoje vem recordar que nós temos um semeador que espalha a semente sobre a terra, é Jesus. A parábola do semeador vem mostrar para nós Jesus como aquele que semeia, aquele que espalha a semente do reino no mundo. O Papa Francisco, na sua pregação de hoje, lá no Vaticano, ele observa que Jesus, ele não se impõe, ele se propõe. O Papa queria lembrar essa maneira de lançar sementes, não está obrigando ninguém a nada. Lançar as sementes, esse gesto, essa ação de Jesus, aqui compreendida na explicação da parábola do Evangelho de hoje, não é uma imposição, é a proposta que Jesus traz ao mundo, a cada um de nós, respeitando a liberdade de cada um de nós. E o Papa recordava isto hoje. Também nós devemos recordar que está em evidência nos textos de hoje a palavra. A semente é a palavra, e desde o profeta Isaías, na primeira leitura da missa de hoje, nós vemos as características desta palavra, palavra de Deus, fecundante e eficaz. A palavra de Deus é fecunda, e nós entendemos como o profeta, ou quando o profeta diz para nós: a minha palavra é como a chuva ou como a neve que desce do céu para fecundar a terra e não voltam sem cumprir o que elas vieram fazer. Palavra fecunda, palavra eficaz, é a palavra de Deus. Nós observamos isto e recordamos aqui como a palavra de Deus é fecunda na criação. No livro do Gênesis, faça-se, e esta palavra faça-se originou tudo, criou tudo, vem de Deus. A palavra fecunda e eficaz, faça-se. Deus cria tudo pela palavra, tudo foi criado.
E quando chegou a plenitude dos tempos, um outro faça-se, o faça-se de Nossa Senhora. Nossa Senhora também disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Vejam, faça-se, e tudo foi criado, a criação no início de tudo. Faça-se, e tudo foi recriado, porque com o faça-se de Nossa Senhora, a palavra se encarnou. Deus veio morar no meio de nós. Como é eficaz a palavra de Deus, como é fecunda esta palavra. Agora hoje, Jesus acrescenta, sim, a semente que é a palavra, é sempre boa, é sempre eficaz, é sempre fecunda. A semente que é a palavra de Deus, mas o terreno não. A palavra sim é eficaz, como está na primeira leitura, mas o terreno depende de nós, como está no Evangelho. A palavra não deixou de ser fecunda nem ser eficaz quando não produziu, foi o terreno. E aí o terreno é a nossa parte, é a nossa parte. Diante da pregação de Jesus, muitos resistiam, iam embora, muitos não conseguiam permitir que a palavra pudesse fecundar e ser eficaz, que a semente brotasse ou que prosperasse depois de brotar. São os corações de pedra. O Papa Francisco lembrava, é a nossa preguiça. As pedras são a preguiça que nós temos, precisam ser retiradas. Muitos duvidavam, será que é? E entre o certo e o duvidoso, escolhiam o certo. Para eles, seus negócios, seu jeito de viver, aquilo que já estava funcionando em suas vidas, e não deixavam a palavra prosperar, a semente prosperar, frutificar. Os espinhos que vêm e destroem no nosso coração, muitos não levavam a sério. Sim, o caminho, são aqueles que escutam a palavra e não levam a sério a palavra de Deus, não permitem, mas muitos acreditavam, e a palavra produzia, e a palavra realmente frutificava e transformava as vidas. Olha, meu irmão, minha irmã, isso está presente na vida de cada um de nós. Essa terra onde continua a ser semeada a palavra de Deus, é o coração de cada um de nós. E muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte, nós não estamos retirando as pedras, nós não estamos limpando o terreno do coração para retirar os espinhos, as ervas daninhas, nós não estamos cuidando do terreno. A palavra continua a ser semeada, a proposta de Deus continua a chegar a cada um de nós. Meus irmãos, Jesus possibilita quando semeia, o semeador possibilita um plantio no teu coração, no nosso coração, e muitos frutos a surgir, mas depende de cada um de nós, porque, recorda a palavra do Papa Francisco, não é uma imposição, é uma semeadura, é um lançar de sementes. Então a possibilidade de mudar, a possibilidade de frutificar existe. A palavra é semeada. Agora, se você não fizer a sua parte, se você não preparar o seu coração, não julgue a Deus, não reclame de Deus como se Ele não tivesse semeado nada na sua vida. A semente é lançada constantemente. Deus lança constantemente e abre possibilidades na sua vida. Se você não permite que essa palavra, que essa possibilidade prospere, a culpa é sua. A culpa
é nossa. Nós não podemos julgar o nosso Deus, não, de maneira alguma, porque Ele continua semeando e possibilitando muitos frutos na vida de todos nós. E São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, fala sobre esses frutos. Quando a palavra vem, ela produz vida. Essa imagem bonita, a humanidade está gemendo em dores de parto. O que é que vem depois das dores do parto? Vida, nova vida, surge a vida. E nós precisamos compreender que a palavra vem para gerar vida. São Paulo também diz na segunda leitura: nós que recebemos os frutos do Espírito. Olha aí, a palavra que foi semeada, germinando, florindo, produzindo frutos, os frutos do Espírito na vida de cada um de nós. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ouvintes da Rádio Curimataú, meus queridos irmãos internautas ou telespectadores, aproveitemos este domingo de palavra semeada, de possibilidade aberta na vida de cada um de nós. Cuidemos do nosso terreno, do nosso coração, para que muitos frutos possam surgir a partir de hoje, a partir desse momento, na vida de cada um de nós. Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, tempo de dor, tempo de sofrimento, tempo de perdas, como eu lembrava no início da missa, o nosso irmão Neto Pimentel. Tempos de sofrimento, de tristeza, tempos de isolamento, tempos de igreja com as portas fechadas, tempos de missas sem os fiéis, tempos difíceis, mas tem uma semente sendo lançada nesse tempo. Deus está lançando uma semente, Deus está abrindo possibilidades na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Como está o teu coração nesse tempo? Como a semente que está sendo plantada agora, nesse momento que a humanidade vive, que nós vivemos, como esta semente vai cair na tua vida? Como vai produzir no teu coração? Pensa nisto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.